Você gostaria de conhecer a realidade da sua vida e a desse universo no qual existimos? Se sim, você chegou ao lugar certo, porque hoje neste vídeo nós vamos decifrar a alegoria ou mito da caverna de Platão e onde ele deixa de forma simbólica os mistérios para a gente conhecer a realidade da vida e também a realidade espiritual do universo. Platão narra no seu livro A República um diálogo entre Sócrates e Glauco, onde Sócrates faz essa explicação do que seria essa alegoria ou mito da caverna, e ele explica que essa alegoria serve para a gente entender a natureza humana em relação à ignorância e à ciência. E não é a ciência aqui do laboratório dos pesquisadores, é a ciência da consciência, é a ciência da comprovação da nossa luz própria. E eu já vou te avisando que este vídeo vai ser bem diferente de qualquer outro sobre o mito da caverna, porque aqui a gente vai analisar desde o ponto de vista da consciência que está fazendo esse trabalho interior. Para começar, então, Sócrates diz que imaginemos que existe uma caverna subterrânea, um lugar onde entra a luz do sol, entra a luz que está vindo lá de fora, penetra amplamente lá, mas no mais fundo dessa caverna estão aí pessoas, escravos, que desde pequenos estão presos por correntes à parede. E eles têm que ficar imóveis. Os seus pés e os seus pescoços estão presos, acorrentados, e eles só conseguem olhar para frente, para o fundo da caverna, onde só há escuridão. Atrás deles, assim com um morrinho, tem um fogo, uma fogueira que emite essa luz, e tem pessoas passando com figuras, com representações que com a luz do fogo projetam uma sombra na parede. E o que essas pessoas aqui, os escravos, os acorrentados, conseguem ver, olhando para frente, são essas sombras. Essas pessoas aqui também, elas conversam entre si, algumas ficam em silêncio, outras falam, mas o eco da voz delas também toca aí no céu da caverna e faz com que essas pessoas sintam que essas figuras aqui, elas também têm sons. Então, para estas pessoas daqui, essa é a realidade. Agora, o que isso simboliza para nós que estamos num trabalho de despertar da consciência, no caminho espiritual, que conhecemos a realidade do mundo interior? Aqui somos nós nessa ignorância. Quando nós estamos com a nossa consciência totalmente adormecida, nas trevas psicológicas interiores, e nós estamos sendo guiados pela mente, pelos pensamentos, pelos conceitos que armazenamos. Então podemos dizer aqui que isso daqui não são as pessoas que estão escravas do sistema, não são as pessoas lá fora que a gente conhece, que não sabem muito de como funcionam as coisas. Somos nós quando estamos adormecidos, antes de começar esse despertar da consciência. E mesmo quando a gente começa, esses níveis de aprisionamento não são, eu estou preso ou não estou preso. Umas partes da minha consciência estão presas e outras não. São processos onde todas essas partes, todos esses acorrentados são partes da nossa consciência, poderíamos dizer. Nós, nesse estado, o que vemos são as sombras, a reflexão dessa luz do fogo, que é diferente dessa luz do sol. Essa é luz do fogo. E nós então, o que vemos, podemos dizer assim, são opiniões, conceitos que nós damos para as coisas que vemos. Se a gente vai na parte prática, o que seriam essas sombras aqui, essa projeção? Quando a gente está adormecido, são todos esses conceitos, essas opiniões que nós temos e formamos das coisas. Temos uma opinião sobre o que é a vida, sobre qual é o sentido da vida. Temos uma opinião sobre nós mesmos, sobre quão bons somos, sobre as nossas características. Temos uma opinião sobre as pessoas ao nosso redor.
Não é assim? Será que você conhece a sua esposa, o seu esposo, os seus filhos? Ou você conhece a projeção, a opinião que você formou deles há algum tempo atrás e agora só continua aí fortalecendo? Será que você está conhecendo eles a cada dia? Será que você está se conhecendo a cada dia, descobrindo que talvez você não é o que você pensava ser? Aqui é quando a gente baseia a nossa vida nos 5 sentidos e no que as pessoas dizem que a gente deve fazer. Que aí sim, essa explicação que muitos dão de que essas pessoas daqui são as pessoas que comandam o mundo e tanta coisa, sim, tem esse aspecto, mas não vamos ver essa questão lá fora, porque primeiro a gente tem que resolver o problema aqui dentro. Essas coisas daqui, essas pessoas daqui são os nossos defeitos psicológicos, os demônios vermelhos de Seth, os agregados psíquicos, os pecados capitais, que na nossa inconsciência eles nos enganam, eles projetam ali o que a gente quer ver. Então, por exemplo, a avareza, a cobiça, dentro de nós, ela aproveita do fogo da paixão para projetar essa ambição. Quando eu conseguir minhas metas, quando eu tiver tantos mil no banco, quando eu comprar tal coisa, eu vou ser feliz. Ela te engana, ela projeta isso, esse automóvel, essa casa, essa família, essa vida, essa viagem, como se fosse a felicidade. Não é assim? E o que ela é? É um carro que serve para se locomover, uma casa que serve para viver, mas não vai te dar essa felicidade. Se vamos à gula, ao prazer de comer, ao prazer do excesso, a gula fala, vai lá, come um pouco mais, ou faz um pouco mais, joga um pouco mais de futebol, e quando você se excede, você acaba cansado, você acaba com dor de barriga, e percebe que no limite desse prazer, existe essa dor. E assim, nós somos enganados e somos feitos de marionete do ego. O ego está aí por meio do orgulho, do medo, da preguiça, do ressentimento, do ódio. Ele projeta aqui aquela pessoa que falou alguma coisa para você, até sem nenhuma intenção de te ferir, ele projeta agora como seu maior inimigo, como uma pessoa que te colocou lá no fundo do poço. E você aqui, inconsciente, preso nessas cadeias daqui, alimenta cada vez que você vê, que você pensa nela, isso daqui. Então, essa caverna aqui é o nosso mundo interior e essa parte daqui, quando a gente vive vendo que é a sombra e pensando que isso podemos chamar de realidade ilusória. É uma ilusão. Você está projetando inconscientemente em base aos defeitos psicológicos que você tem, o que para você é a realidade. Você pode achar que uma pessoa é má, enquanto que outra pessoa acha que ela é boa. Mas o que ela realmente é? Você pode projetar em você que você é um desperto, que você não é como os outros, você já saiu da caverna, quando você talvez esteja ali dentro, mais aprisionado que os outros. E não falo isso com a finalidade de atacar, é para a gente perceber que ainda que a gente ache que a gente já conhece, que a gente já saiu, essa realidade ilusória é muito mais além. Tem gente que está ali na internet vendo teoria da conspiração, que muitas vezes não é conspiração, é a realidade, mas ela pensa que porque ela sabe dessas coisas, ela já despertou, ela vai para o céu, ela é um iluminado, e não. Ela só tem uma ideia um pouco mais bonita, mas ela continua nessa ilusão. Agora, talvez distraída por esses egos que fazem ela olhar o problema lá fora e continuam distraindo ela do trabalho interior que ela tem que fazer, que é sair dessa caverna. Então, aqui neste primeiro nível, Sócrates está explicando desses acorrentados. E vamos passar agora à seguinte parte da história. Bom, então Sócrates diz, agora imaginemos que esse daqui que estava acorrentado, um deles, sai e é levado então aqui atrás, onde está esse fogo.
E agora, tendo que olhar para essa luz do fogo, ele não consegue. Essa luz é muito forte. E ele prefere olhar para as sombras. Ele prefere continuar na ilusão. Porque pelo menos quando a gente está vivendo a vida nesse feitiço do adormecimento, buscando as nossas metas lá fora e lutando, quando a gente começa a conseguir essas coisas, ou quando a gente começa a perceber que isso que nos venderam, essa ilusão que nos venderam como felicidade, não nos faz feliz, às vezes a gente prefere fingir que não viu. Mas quando nós somos sérios no caminho não tem volta, né? Quando a gente vê as coisas. Mas daí a gente tem que se acostumar com o fogo. A gente tem que se acostumar com essa luz da consciência, essa luz que está aqui na matéria. Por isso que é uma luz do fogo, é diferente da luz do sol, que é essa luz das paixões, essa experiência, essa sapiência que a gente consegue daqui, do mundo. A gente ainda está aqui no mundo da matéria. E essa pessoa daí aqui, quando ela se acostuma com essa luz, ela vai despertando, vai sendo sincera consigo mesma, ela começa a ver as coisas como são e não a projeção. Mas no começo ela não quer aceitar isso. Ela olha para isso aqui e fala, isso aqui é verdade? Não, a realidade é aquilo lá. Um exemplo claro. Você se achava uma pessoa muito bonita, muito digna, muito o que seja. E todo mundo falava para você que bom profissional, que bom ser humano você é. Só que quando você começou a despertar, começou a observar os seus pensamentos, as suas emoções, a sua vida, as suas atitudes, você começou a ver e a conhecer outras partes de você. Algumas lindas, maravilhosas e outras não tão bonitas. E você começa a ver isso e fala, nossa, isso sou eu? Essa é a minha realidade que eu demorei 30 anos, 40, 50 anos para ver? Sim, uma partezinha dela. Então a gente começa a aceitar as coisas. Isso realmente é a felicidade, isso realmente é a experiência humana. A gente começa a ver as coisas como são. Então nesse segundo momento, quando a gente começa a despertar, sair dessa ignorância, a gente começa a ter uma luz do fogo, nos permite ver uma realidade material. A gente já não está projetando o que eu acho das pessoas, da vida, das coisas, e a gente começa a ver o que as coisas são. E aqui é quando a pessoa começa a sair desses juízos da mente, desses conceitos, dessas definições que a gente faz sem consciência nenhuma, e começa a ver que as pessoas não são boas nem ruins. Elas têm muitas coisas boas e muitas coisas ruins. E a gente começa a perceber que eu tenho que fazer um trabalho sobre mim mesmo. Que eu não sou essa perfeição que eu achava ser. Que o mundo, que a vida é muito mais dura e o objetivo da existência é muito mais transcendental do que o que a gente acostumadamente faz com a nossa vida. Então a gente começa a ver a realidade, para que existe esse universo, para que existe a nossa vida aqui na matéria. A gente começa a despertar para essas coisas e a nossa vida começa a ter sentido. Porque se a gente veio aqui para aprender, não para ficar rico, não para conseguir tantas coisas lá fora, senão para aprender, tudo o que acontece na nossa vida é útil para a gente e se preparar. Então, nesse segundo nível, essa pessoa se acostuma com o fogo, começa a aceitar que isso é mais real que isso daqui. Bueno, seguindo aqui então com a história, agora Sócrates diz então que imaginemos que esse preso que já se liberou, já viu essa luz do fogo, já começou a se conhecer, aceitou essa realidade. Aqui é quando a gente começa a fazer esse trabalho interior. Quando a gente já despertou e está aceitando a nossa realidade, a nossa vida e está aproveitando essas situações. Por um caminho escarpado e íngreme, por um caminho difícil, bem inclinado, ele é levado lá fora. E aqui ele diz, ele chama de mundo superior. Isso já faz referência que não é físico. Aqui já é quando essa consciência convertida em alma, por isso que o caminho é íngreme, que representa já fazer esse trabalho interior.
a gente sai desse mundo material, a gente consegue passar para a realidade espiritual. E o mesmo acontece aqui quando a gente tem essas experiências da realidade espiritual, da verdade, de uma realidade muito mais forte do que essa matéria, a gente não consegue olhar para o sol diretamente. E ele diz, o próprio sol, o nosso próprio ser, a nossa própria luz completa, a gente não consegue olhar. Que primeiro a gente tem que se acostumar com ver o reflexo desse sol na água, na natureza, no resto. O que nos dá a entender que primeiro a gente tem que reconhecer ao Criador, a fonte, a Deus, na sua criação, em nós mesmos e começar a ver tudo isso. Mas isso a gente só vai fazer quando a gente mesmo já vai encarnando essa alma, fazendo o nosso trabalho interior. Aí é quando a gente realmente pode aceitar as pessoas como são, porque a gente, ao fazer esse trabalho, hemos compreendido a debilidade humana, porque isso é o que a gente veio fazer aqui. Então a gente consegue ser compassivo com as pessoas, a gente consegue amar incondicionalmente, a gente consegue entender os grandes mestres, porque eles vivem aqui e vão lá para ensinar a gente. E quando a gente sai daqui, a gente começa, uau, por isso que ele falava que tem que amar todo mundo, ao próximo, que não tem que fazer isso, que aquilo, porque a gente começa lá na fonte, no que realmente existe. E ele diz, a gente começa também a contemplar as estrelas, a gente começa na escuridão da noite, ver essas luzes, encontrar essas respostas, encontrar essas coisas, até que somos capazes de reconhecer ao sol e ver que ele é o governador. Que o sol, aqui nem é o sol físico, é o sol espiritual, a fonte, e no nosso caso, o nosso próprio ser é o governador da nossa vida, é a divina providência que nos traz ou nos dá tudo o que nós temos. Todas as circunstâncias, as condições da nossa vida vêm desse governador que sempre esteve aí. Enquanto a gente estava aprisionado, o sol continuava lá. E nessa caverna entra a luz do sol. Mas se a gente não está no lugar, não se posiciona nesse lugar, não senta para meditar, não importa que tenha sol. A luz dele não vai chegar. Então ele diz aqui que a pessoa já se acostuma com tudo isso e passa então a seguinte parte dessa alegoria. Essa alma, essa consciência que já se liberou, ou que está se liberando, já conhece a realidade espiritual, já conhece as leis que regem o universo, a existência humana. Ela se lembra daquele estado de inconsciência em que ela se encontrava no começo, aqui presa, escrava desses defeitos psicológicos, do inimigo secreto. E ela se lembra de outras partes do ser, de outras virtudes que ainda estão aprisionadas lá. Ou aqui também podemos dizer da humanidade que sofre, que está aí na inconsciência dessas almas, dessas consciências que ainda estão adormecidas. E o Sócrates pergunta, né? Você acha que essa pessoa que está aqui, ela sente alguma inveja de alguma pessoa aqui que é o rei dos escravos? Digamos, imaginemos que aqui tem o funcionário do mês, tem o adormecido que cumpriu com todas as coisas, que adivinhou todos os símbolos, que reconheceu que adotou todos os conceitos da realidade ilusória. Nele eles colocam o rei, né? Esse é o rei, é o presidente daqui. Você acha que esse daqui sente alguma inveja disso? Gostaria de estar nesse lugar aqui? Não, não é assim? Ele está muito feliz aqui. Ele pode ser a pessoa mais simples no céu, com a consciência desperta, que é muito melhor do que esse daqui. Que o Mestre Jesus fala, meu reino não é desse mundo. Ele não é rei aqui. Ele é rei aqui. E ele fala algo mais. Se essa pessoa daqui resolvesse voltar aqui para a caverna com a ideia de talvez ajudar essas pessoas ou resgatar nessa escuridão, levar um pouco de luz,
Primeiramente, ao voltar, sair da luz, a escuridão total, ela ia perder a visão. Ela ia demorar, assim como demorou para se adaptar à luz, ela vai demorar para voltar para as sombras, para a escuridão. Isso é algo do nosso processo que a gente vai ter que passar muitas vezes, que é voltar novamente a estados de consciência fortes. Então não é porque você despertou que você já não vai sentir emoções negativas ou não vai passar por problemas na sua vida. Você vai. Só que agora, quando essa consciência já conheceu a luz, quando a gente volta para a escuridão, é mais escuro. Sei lá, você antes, vamos usar o exemplo de beber, que eu já usei em outro. Você parou de beber, não porque alguém te falou, você compreendeu que já não fazia bem para você, mas algum dia você saiu aí, foi para uma festa, bebeu, e no dia seguinte toda, a dor de cabeça, as coisas, o estado psicológico que você entrou, e já não era como beber antes. Antes você bebia e já se recuperava rápido, dessa vez demorou. As consequências ficaram muito mais extensas. Então, nesse caso, quando a gente volta para essa escuridão, para esses níveis onde esses egos que seguem vivos continuam nos trazendo, é mais forte. Mas também você vem com uma luz que permite conhecer. Isso é o processo de encarnar a alma. A alma não é só coisa bonita, a alma é escuridão e luz. Escuridão e luz. É voltar novamente para as mesmas trevas onde a gente já esteve com uma luz diferente. E ir conseguindo tirar a sabedoria dessas trevas. E essa mesma pessoa, se ela voltasse aqui e quisesse explicar para as pessoas que estão aqui aprisionadas como é sair, como é a vida, falar para elas que elas estão numa ilusão, que a realidade é eterna, que a consciência é imortal, que os mestres não sei o quê, que a verdadeira felicidade está dentro, o que essas pessoas fariam? Elas se burlariam, elas fariam chacota dessa pessoa, não é assim? E se ela insistisse muito, elas até o crucificariam. Isso representa que as pessoas, quando estão nessa realidade e tudo isso, elas estão tão adormecidas que elas defendem com todas as suas forças isso. Isso é muito importante no caminho espiritual, entender que todo mundo, a gente entende que todo mundo tem o livre arbítrio. E bom, aqui um parênteses. Quando a gente conhece esse caminho, a gente quer tirar todo mundo daqui. A gente quer falar para todo mundo de que leia esse livro, veja esse vídeo, faça isso, comece a meditar, porque é bom a luz. Mas muita gente está aqui e não está no nível para poder sair. E se você forçar ela, tirar ela a força, ela vai virar o seu inimigo. Você vai virar o inimigo dela. Uma regra que eu sempre usei, uma regra, um preceito, e que eu acho que é muito importante a gente entender, é que você ajuda quem quer ser ajudado. Você pode sugerir um vídeo, um livro, uma palestra para uma pessoa, uma vez, duas, mas se ela não quer, deixa. E não importa se é o seu filho, a sua mãe, a pessoa mais querida da sua vida. Espiritualidade e consciência não é algo genético, não é algo hereditário. Entenda que você tem um compromisso com você mesmo. Você conhecendo isso, o seu compromisso é sair daqui. Se depois você pode voltar para a escuridão a ajudar quem quer ser ajudado, excelente. Esse é o sacrifício mais nobre e exaltado que existe no universo. Voltar para a escuridão sem precisar estar aqui. Mas entenda que esse mundo, esse planeta, essa vida não é para que todo mundo desperte. É para que uma pessoa em cada 1 milhão desperte. Mas essa que desperta tem que fazer o seu trabalho. Não adianta ficar gastando energia com pessoas que não querem, com coisas, porque isso também é uma forma do inimigo secreto de distrair a gente. De achar que a gente tem que ser o salvador do mundo, e aí a gente esquece de fazer ou de se salvar a si mesmo.
Então fecha aqui o parênteses e vamos então já para as considerações finais dessa alegoria. Bom, então Sócrates termina explicando para o Glauco que, bem, tudo isso que está aqui dentro dessa caverna subterrânea é o mundo visível. Que tem essas duas partes. Tem a nossa parte quando a gente está totalmente adormecido, vivendo numa realidade ilusória que a gente projeta, dominado pelo inimigo secreto que quer que a gente faça o que ele quer. E nesse mesmo mundo a gente pode começar a despertar, ser iluminado por o que ele diz aqui, a luz do sol. Esse é o sol físico, esse sol mesmo, mas também a luz do nosso sol, da consciência que vai despertando e que está fazendo um trabalho aqui. Sair dessa caverna é quando a consciência vai se desenvolvendo em alma, por meio do seu trabalho interior, se constrói a alma, e a alma é a que vive e que consegue comprovar as realidades do mundo inteligível, do mundo invisível, do mundo espiritual. O trabalho interior é esse aperfeiçoamento que nós temos que fazer de consciência, alma, e começar a comprovar isso daqui é ciência, porque é tudo comprovação, isso não é teoria. Obviamente, os mestres, quando eles nos ensinam, eles têm que explicar de alguma forma, por meio de uma alegoria, mas nós temos que ser esses que algum dia vivamos essa alegoria da caverna. Saiamos conscientivamente daqui. E ele diz, no extremo desse mundo inteligível está a ideia do bem. Está Deus, o Criador, a fonte, qualquer outra nomenclatura. E ele diz que o objetivo é conhecer, por meio do esforço, conhecer essa ideia do bem. O nosso objetivo não é só formar a alma, essa alma tem que conhecer toda a criação. O trabalho, Deus, ele não se esconde para que ninguém o encontre. Deus se esconde na sua própria criação para que os homens e as mulheres dignos, disciplinados, os que realmente querem conhecê-lo, possam conhecê-lo por meio disso e por meio disso até chegar lá e comprovar então o que ele é. Essa ideia do bem não é ser bonzinho, não é julgar o bem e o mal. Essa ideia do bem é algo que não dá para transferir em palavras, né? Como se eu soubesse, né? Mas é o nosso objetivo. Então tem esses estágios. Estar aqui aprisionado, preso, estar aqui começando essa realidade de ver essa luz do mundo físico, essa luz da consciência, fazer o trabalho interior, sair lá fora, comprovar a realidade do mundo espiritual para algum dia voltar ao absoluto. Se unir com a própria criação e ser como essa gota, né, que se funde com o grande oceano da vida. Mas eu te agradeço de coração pelo seu tempo, para a gente estudar, para a gente conversar sobre esse tema que sempre esteve aí, sempre estará. Essa é a razão do universo, da matéria, que a gente possa fazer esse processo aqui e que Platão, contando, recontando, talvez algo que Sócrates contou por seu próprio meio, deixou. Então, tantas histórias, tantos livros sagrados, tantas mitologias falam da mesma coisa, desse mesmo caminho da alma, dessa consciência que desce a matéria e tem que voltar até lá. Então, bom, essa foi a minha visão, minha perspectiva, que não é a verdade, é simplesmente uma opinião, em base à minha experiência, minha compreensão pouca do que tenho em relação disso, mas espero que ele sirva para que você continue avançando no seu trabalho espiritual. Eu sou o Douglas, seu amigo espiritual aqui no Trabalho Interior, onde falamos de autoconhecimento, despertar da consciência, filosofia prática. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe,
Deixa um comentário aí com umas estrelas, com umas luzes aí, para eu saber que você chegou até aqui comigo. E nos vemos no próximo vídeo. Um grande abraço.